Vamos ler novamente, eu quero que isso fique na mente das pessoas. Esse versículo é de suma importância para nós. Provérbios 23, versículo 7. Aleluia! Porque como imaginou na sua alma, assim é. Fala comigo, porque assim como imaginou na sua alma, assim é. Podem se assentar em nome de Jesus. Fernando vai ficar no câmera auxiliar, por favor. Já ia se levantar, Deus, preciso muito. Amados, os nossos pensamentos influenciam nossas atitudes. Pensamento é algo que nós precisamos trabalhar com ele, porque muitas vezes pensamentos negativos, pensamentos de derrota ocupam nossa mente. Às vezes alguém está tão bem com você, mas aí bate um pensamento que algo está errado entre os dois, e o outro já começa a olhar, né? Como se realmente aquilo que ele pensou fosse verdade. Mas eu estava analisando hoje esse versículo. Certa feita, um gigante filisteu chamado Golias desafiou o exército de Israel. E quando ele desafiava, ele dizia: levante um guerreiro, me dá um guerreiro que lute comigo. Se esse guerreiro vencer, todos nós filisteus seremos seus escravos. Mas se eu vencer, vocês serão escravos dos filisteus. E todo o exército de Israel tremia e temia, porque o medo é paralisante. Quem está me entendendo? O medo nos paralisa. Muitas vezes você não empreende, muitas vezes você não deslancha, muitas vezes você não cria alguma coisa porque você tem medo. Você se sente algemado. Muitas vezes você olha para você e não vê o potencial que você tem. E quando você se coloca na posição certa de filho e filho de Deus, você sabe que todas as coisas te são possíveis. Quantos estão me entendendo? Fala comigo, como filho de Deus, tudo me é possível. Dá para você entender isso? Se você tem a mão do Senhor com você, pronto, acabou. Ele vai diante de você, endireitando caminhos tortos, quebrando portas de bronze, despedaçando velos de ferro, e ainda te promete entregar nas suas mãos tesouros escondidos e riquezas encobertas. Isso é promessa bíblica, não é coisa minha, viu? Não é coisa minha, não é coisa de coaches. Como é que você pode dizer isso mesmo, é? Não é mais, isso é bíblico. Quem falou que nós devemos renovar nossa mente foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, ele nos ensina a transformar a nossa mente, renovar a nossa mente. Olha o que ele diz para nós: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2, por gentileza. E não vos conformeis com este mundo, mas transformais pela renovação do quê? Do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muitas pessoas estão aquém da vontade de Deus. Não lutam porque não se acham em condições de lutar. O exército de Israel corria e se escondia. O rei estava lá guardado: não, meus soldados vão guerrear por mim. E aquele homem tripudiava e gritava: será que não tem homem em Israel? Um jovenzinho, um adolescente, pré-jovem, vai levar uns queijos para os seus irmãos. E quando ele chega lá, ele ouve aquilo. Mas aquele jovem tinha experiência com Deus. Irmão, uma coisa é você ouvir de Deus, outra é você conhecer a Deus. Uma coisa é você conhecer a Bíblia de Deus, outra é você conhecer o Deus da Bíblia. Faz muita, mas muita diferença. Davi
ele tinha intimidade, ele tinha experiência com Deus. Sabe? Experiência com Deus te faz ir mais além. Mesmo que você saiba que o caminho é difícil, você sabe que lá na frente você tem obstáculos, mas olha para mim, ninguém tropeça numa montanha. A gente tropeça sempre em pequenas pedras. É ou não é? São pequeninas coisas que nos faz voltar atrás. A gente vai até um certo caminho, mas volta. E olha para mim, você tem todas as possibilidades diante de Deus. Davi, como tinha experiência com Deus, um dia um leão tomou posse de uma das suas ovelhas. Ele foi até lá, lutou com o leão, matou o leão, tirou a ovelha da boca do leão. Quem está me entendendo? Por quê? Porque ele tinha uma força extraordinária e uma distinção? Absolutamente. Porque ele tinha Deus com ele. Isso faz toda a diferença na vida de um homem e na vida de uma mulher. Quem está me entendendo? Outra vez foi um urso. Gente, vocês não sabem que uma unha de urso, se ela tocar no peito da pessoa, ela entra dentro do coração, de tão grande que ela é, tão afiada que ela é. Pois Davi lutou com o urso, tomou a ovelha da mão do urso e matou aquele urso. Então ele tinha experiências. Eu não sei quantos leões você já matou, mas deve ter matado alguns, né? Eu sei porque eu já matei alguns que tentaram me matar, mas eles é que morreram. Graças a Deus, eu ainda estou aqui para a glória do Senhor. Mas alguns leões já tentaram também contra a minha vida, contra as ovelhas, mas pereceram, em nome de Deus. Amém? Então o que Davi disse? Eu vou lá. Quando eu olhei para ele, mas você é só uma criança, você é um adolescente. Ele disse: olha, mas eu posso vencer. Sabe, quando você, assim como você pensa, assim é. O que o exército pensava? Nós estamos em pecado, por isso Deus não é conosco. O nosso reino está tudo atrapalhado, ninguém está servindo a Deus, ninguém está fazendo ofertas a Deus, por isso nós estamos em maus lençóis. Quem está me entendendo? Eles olhavam para as circunstâncias. Não, nós, se formos lutar, nós vamos morrer. E Israel vai se tornar escravo da Filistia. Mas aquele jovem tinha outra mentalidade. Eu gosto quando aqueles 12 espias que foram enviados a espiar a terra, né? Acho que foi o primeiro trabalho de espionagem no mundo, né, Bárbara? Foram lá espionar a terra para saber como era. 2, Deus disse que neles havia um espírito excelente, uma mente extraordinária. 10 chegaram e disseram: são gigantes, são grandes, são perigosos, nós não vamos conseguir. Mas aqueles 2 disseram que nada, eles serão como pães na nossa boca. É tão fácil rasgar um pão na boca, não é? E Deus deu vitória. Foram os únicos 2 daquela geração que entrou na terra prometida, Caleb e Josué. Agora olha para mim. O rei tenta colocar uma armadura em Davi, mas o rei era um homem alto e Davi era de pequena estatura. Eu acho que ele se sentia um palhaço dentro daquela roupa. Ele disse: rei, senhor, me desculpa, mas não dá para me sair daqui com essa roupa não. Deixa comigo que eu vou vencer. Ele fala: deixa o menino, vai morrer mesmo, é só mais um. Deixa o menino ir lá. Sabe o que aquele menino fez? Ele desceu ao vale. A primeira coisa para quem quer vencer é descer ao vale. Quanto mais a gente se levanta, quanto mais a gente se mostra, quanto mais a gente se orgulha, mais o Senhor nos deixa sozinhos. Não é que Ele nos abate, é que nos deixa sozinhos, para mostrar o quanto nós somos pequenos. Dá para entender isso, amados? Mas quando ele desceu o vale, ele foi lá no ribeiro e pegou as pedras e colocou no seu alforje. E ele veio. Quando aquele guerreiro, adestrado nas guerras, nas batalhas, um gladiador por excelência, olha para aquele menino e ele diz assim: espera aí, mas
com todo o seu preparo, com toda a sua experiência da guerra, mas eu vou a ti no nome do Senhor dos Exércitos de Israel. Isso faz toda a diferença. Aquele homem sorriu e disse: hoje mesmo eu vou entregar o seu corpo, os abutres. Hoje mesmo seu corpo vai parar aqui. E quando ele vem, Davi pega a sua pedrinha e não era um estilingue, era uma funda, e ele roda essa pedra e pá, a pedra vem bem no meio da testa do gigante filisteu. Interessante que quando alguém toma uma pedrada aqui, ele cai para trás. Mas para provar que foi o Espírito Santo que colocou um raio laser naquela pedra, para provar que foi o Espírito Santo que fez aquilo ali, ele caiu para frente. E o que aconteceu com ele? Davi foi muito esperto, muito perspicaz, correu, cortou-lhe a cabeça com a própria espada do gigante. Eu fico maravilhado com Davi. Por isso que Davi podia dizer: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Mesmo em pecado, ele clama ao Senhor. Ele diz: enquanto eu calei o meu pecado, o meu humor tornou-se em sequidão de estio, e os meus ossos estavam prestes a quebrar. Mesmo em pecado, ele se lembra de um Deus que é perdoador, de um Deus que perdoa, de um Deus que releva. Irmãos, eu tenho aprendido tanto que Deus é clemente, misericordioso, perdoador, tardio em graça, e que Deus ama os seus. Você acha que Deus ia mandar o seu filho aqui nessa terra para morrer no nosso lugar, para que qualquer coisinha que nós fizéssemos, nós invalidássemos o peso do Calvário? Nunca. O próprio Jesus disse: o que vem a mim de maneira nenhuma lanço fora. Amém, queridos? Amém. Então a palavra nos diz que Davi venceu aquele grande gigante. Por quê? Porque assim como o homem pensa no seu coração, assim é. Por que os soldados não tiveram essa glória? Porque eles se menosprezavam, eles não acreditaram neles. Mas quando você tem intimidade com Deus, a primeira coisa que Deus restaura em você é a sua confiança em você mesmo. É a primeira coisa que Deus restaura, porque a sua fé te faz ousado. E Deus gosta de gente ousada. Deus gosta de gente corajoso. Deus te pode dizer assim: leva lá na beira do rio, lá e os que parar, deitar na beira da água, lavar o rosto, a cabeça, depois tomar água, esses aí vocês podem tirar. Mas você tem que chegar e só lamber a água lá do outro, esses vai seguir com você, Juliana. Por quê? Porque Deus gosta de gente corajosa, de gente que crê no seu poder, de gente que crê na sua palavra, de gente que confia nele. Eu ainda estou de pé aqui, amados. Não é por mim, não é pelo pastor Justino, não. É por Deus nosso Senhor. Se não fosse pelo Senhor, eu já tinha desistido. Porque na hora do louvor aqui eu choro e falo: Deus, por que nós não temos uma banda? Por que nós não temos músicos, Senhor? Eu investi em crianças para aprender a tocar aqui na igreja. Eu estava sentada aqui falando com Deus: Senhor, estenda a tua mão. Eu investi, eu paguei para o Fernando vir até aqui. Quantos se lembram disso? Paguei para o Fernando vir até aqui. E nós não temos um músico para tocar na igreja, irmãos. Isso dói na alma da gente. Você olha para Deus, tem misericórdia. Mas a gente vai lutando aí com os playbacks, vai cantando, até que Deus se comova da igreja. A igreja não é minha, a igreja é dele. A obra não é minha, não é sua, a igreja é dele. Essa igreja aqui não é do Justino, não é da Sônia, não é de nenhum de vocês. Essa igreja aqui é do Senhor Jesus. E pronto, acabou. Foi feita para ele, para a glória dele, para o louvor dele. E é isso que nós queremos ver. Pessoas destemidas, pessoas corajosas, pessoas
Passei tanta vontade de tomar um cafezinho de manhã, né? Um cafezinho quente. Aí, o que acontece? Nós terminamos num dia, no outro nós começamos uma campanha 3 horas da manhã na igreja. Saímos 2h30 de casa. Já começou o frio, começou o sereno. E eu tive, em 92, uma pneumonia dupla. E o médico me proibiu de tomar sereno. E eu tomando sereno, logo veio aquela gripe, aquela coisa. Falei, Jesus, tem misericórdia. Mas até aqui, nos ajudou o Senhor. Até aqui, a mão de Deus nos sustentou, nós estamos de pé. Então, amados, como é que eu posso reprogramar a minha mente? Porque a mente fica assim, não, nós somos um povo pobre. Não, nós somos pouquinha gente. Não, irmãos, olha para mim. Nós somos filhos do Rei. Nós somos guerreiros. Nós somos mais que vencedores. Amém? Nós somos mais que abençoados. O Senhor é conosco. Pastora, como que eu renovo a minha mente? Porque a minha mente ela pensa assim. Tem gente que pensa, não, mas a minha mãe foi doente, eu também tenho que ser. Não, meu avô teve essa doença, eu também tenho que ter. Conversa fiada. Você hoje tem o DNA do seu pai que está no céu. Você não tem que tomar posse de nada de passado, não. Rompe com o passado, amém? Amém. Pastor, o que eu tenho que pensar? Filipenses 4:8 diz, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, e se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensai nessas coisas. Então tem que reprogramar aqui dentro. Tem hora que o diabo fala para mim, você não está vendo que não adianta? Você não está vendo que ninguém não quer nada com nada? Olha fulana para você ver, olha Beltrano, olha isso, olha aquilo. Eu falo, arreda de mim, Satanás. A obra não é minha, não fui eu que morri na cruz por eles. Foi o Senhor Jesus Cristo. E é Ele quem vai completar a boa obra que Ele iniciou. Quantos estão me entendendo? Fala comigo, é Ele que vai completar a boa obra que Ele tem iniciado. Nós precisamos crer, sabe? E tirar esse comodismo do nosso coração, tomar atitude de cristãos verdadeiros, ser radicais. Nós precisamos ser radicais para que Deus mude a história na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Como, pastor, que eu vou reprogramar a minha mente para que a minha mente comece a pensar em termos de Deus, em grandeza, em milagres, em prodígios? Eu vou te dar um conselho que o apóstolo Paulo me deu. Como encher a sua mente? Tirando o que não faz falta e enchendo daquilo que vale a pena. Para de ver vídeos que não te edificam. Pelo amor de Deus, para de assistir coisas que não te edificam. Irmãos, a internet tem muita coisa boa. É só saber filtrar. Quem está me entendendo? Amém. Tem que saber filtrar. Eu recebo tanto vídeo que não dá para reter nada. Porque Paulo diz assim, examinar tudo e reter de um bem. Tem coisa que não me edifica em nada, eu já deleto logo, já excluo, acabou. Mas o apóstolo Paulo me deu uma palavra sobre reprogramar a minha mente. Ele disse lá em Colossenses 3,16. Acho que é isso mesmo. Colossenses 3,16. Aleluia. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça no vosso coração. Pense aqui, irmão, que a palavra de
me transmitir. Eu gosto de ouvi-lo. Entendeu? Gosto. Eu gosto de ouvir Valnice, por quê? Porque ela tem conteúdo, ela me edifica. As mensagens dela me edificam. Eu gosto de ouvir o nosso apóstolo Jair de Oliveira, por quê? Porque me edifica. Mas não é qualquer um que eu paro para ouvir. Eu sou seletiva. Eu sou chata nisso. Porque eu preciso ser edificada. Eu preciso crescer dia após dia. A palavra de Deus diz que nós precisamos desenvolver a nossa salvação todos os dias. Não, isso é palavra de Deus, não é palavra minha, não. Aleluia. É a palavra do Senhor. Nós precisamos mudar de atitude. Está sentindo uma dor? Repreende, coloca a mão. Diz: Jesus já levou sobre si todas as minhas enfermidades, carregou as minhas dores, o castigo que me traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras eu fui sarado. Começa a declarar a palavra. Eu me lembro que eu estava dentro de uma UTI, prestes a morrer, e eu dizia: não morrerei, mas viverei. Não morrerei, mas viverei. Tinha até profecia que eu ia morrer, mas eu estou aqui. Os anos se passaram, mas eu dizia: viverei, não morrerei. Aleluia. Sabe, você não toma posse da palavra. Irmãos, você sabe qual oração tem resposta? É quando você ora a palavra. Agora, como é que vai orar a palavra se não conhece a palavra? É preciso tirar tempo para conhecer. Ah, pastor, eu não sou muito de leitura, eu não consigo ler. Coloque lá um aplicativo da Bíblia falada e ouça. É Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, diz assim: bem-aventurado o que lê, o que ouve e o que guarda as palavras desta profecia. É bem-aventurado tanto o que lê quanto o que ouve, e mais bem-aventurado ainda é o que guarda, porque nós precisamos aplicar a palavra na nossa vida. Por que Israel sofreu 40 anos no deserto? Porque não aplicou a palavra, não colocou a palavra. A gente está: pastora, fazer uma tatuagem é pecado. Pastora, fazer isso é pecado. Irmãos, está preocupado com coisa tão pequena, enquanto que realmente precisa ver, que é se voltar para a palavra, obedecer a palavra, não querem saber. Se Deus prometeu que vai estar com você, que vai te guiar, que vai te tomar pela tua mão direita, se Deus prometeu que se você clamar, Ele vai te responder, por que não clamar? Assim como o homem pensa no seu coração, assim é. Eu sei que Deus me responde. Muitas vezes Ele pode até falar para mim: espera um pouco, Senhor, mas Ele responde. Amém? E eu sei que Deus te responde também. Você só precisa ter disposição para se prostrar diante dele. Irmãos, a salvação é de graça, mas custou um preço para Jesus. Agora, a bênção custa um preço, a vitória custa um preço. A gente tem que estar disposto a pagar o nosso preço, que é o preço da oração, do jejum, da leitura bíblica, da obediência àquilo que se já aprendeu. Outro dia eu tremi lá em Brasília, quando um apóstolo lá da Argentina, Jorge Ledesma, fez uma pergunta: o que você tem feito das mensagens que você tem ouvido? O quanto você tem aplicado na tua vida o que você tem ouvido? E ele disse assim: Deus está de olho em você. Ele sabe quantas mensagens você já ouviu. Ele sabe quanto você conhece da palavra. Mas não é o tanto que você conhece da palavra que define a sua bênção, mas o quanto você pratica o que você ouviu. Sabe, irmãos, às vezes a gente tenta dar uma mãozinha para Deus, mas Ele não precisa disso. Ele só precisa que você creia nele, que você confie nele, e que você mude a sua mente. Deixa de murmurar. Quando você está murmurando, você está declarando para homens e para demônios a sua incredulidade. Ai, não aguento mais, não sei mais o quê. E o Senhor nos puxa para trás: ou para. Porque lá em 1 Coríntios 10:10
Está escrito que o murmurador cai na mão do destruidor. Então nós precisamos mudar totalmente nossa maneira de ver a obra de Deus, a maneira de agir na obra de Deus, a maneira de falar na obra de Deus, mudar dentro da nossa casa. É o que é sim, ou não. É o que está certo e o que está errado. Pronto. Vamos tirar o que não está certo das nossas vidas. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude a parar para pensar o quanto é necessário reprogramar a nossa mente para algo mais positivo. Tira todo o negativismo. Ah, não, já estou velha, agora não tem mais tempo de eu trabalhar. Irmão, ninguém me convence disso. Porque a Bíblia diz que até na velhice nós daremos muitos frutos. Então ninguém me convence que na hora de eu parar. Tentem me parar para ver. Tentem me parar para ver. Ninguém consegue. Agora não. Só na hora do Senhor. Amém? Porque eu sei em quem eu tenho crido, a quem eu tenho servido e como tenho servido. Tem meu marido ali que é testemunho diante de vocês. Porque você não está em casa comigo, ele está. Amém? Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te ajude. Eu quero hoje, o que eu não pude fazer com vocês no domingo, eu quero parabenizar todas as mães por serem mulheres tão maravilhosas como vocês